Seguimos nesse assunto agora com a Luciana Caquizanlo. Muito boa noite, um assunto muito importante, né, com muitas repercussões mundiais. Fala pra gente então como ontem a gente falou, né, rapidamente sobre como seriam as eleições para substituir o Boris. Vamos retomar esse assunto agora. Quais os próximos passos a partir de, né, que agora a gente já tem a renúncia se concretizando aí? O que acontece a partir de agora? Bom, Isa, em primeiro lugar, boa noite. Boa noite a todos que nos assistem. O que acontece agora, o primeiro passo são as eleições internas. O Partido Conservador, eles vão divulgar um cronograma de como será feita essa eleição na próxima semana. Mas eu preparei uma tela para mostrar assim de uma forma bem didática como que vai ser, porque como a gente não tem essa questão aqui, fica um pouquinho difícil de entender. Vamos ver então. Bom, o primeiro passo assim, os membros do Partido Conservador, eles se candidatam ao cargo, tá aqui, vamos lá. Então, os membros do Partido Conservador, o Partido Conservador abre para que os membros possam se candidatar. Sim. Acontece que cada candidatura tem que ter o apoio de pelo menos 8 parlamentares para que ela seja válida. Então, primeiro há essa abertura de candidatos. Se houver mais de 2 candidatos, o que acontece é uma primeira rodada de votação e todos aqueles que tiverem menos de 18 votos já são eliminados. Se ainda assim continuar mais de 2 candidatos, é feita uma segunda rodada de votação e aí quem tiver menos de 36 votos é eliminado e assim por diante até chegar em 2 candidatos. Quando chegar nos 2 candidatos, a votação é aberta para todos os membros do Partido Conservador do país, que são aí cerca de 200 mil. Eles fazem esses votos, inclusive por correspondência, e aquele que for o mais votado, aquele que ganhar essa eleição, ele é eleito o líder do partido, o novo primeiro-ministro britânico, e ele vai receber da Rainha Elizabeth II a tarefa de formar o novo governo, Isa. Bom, Lu, agora que a gente já sabe como esse primeiro-ministro é escolhido, quais são os nomes mais cotados para assumir esse cargo britânico? Bom, a gente tem uma outra tela aqui que a gente vai mostrar quem são os nomes mais cotados. Então, começando pela ministra das Relações Exteriores, a Liz Truss. Ela é muito popular dentro do Partido Conservador e ela também é a principal negociadora do Reino Unido com a União Europeia. Então, ela tem já aí, ela tem uma imagem que ela constrói, uma imagem pública que ela constrói com muito cuidado. Ela quer, até o ano passado ela tirou uma foto dentro de um tanque que remeteram a uma foto da Margaret Thatcher na mesma posição, do mesmo jeito, dentro de um tanque. Então, tem aí essa imagem que ela está formando. A gente tem o Jeremy Hunt, que é muito curioso, porque o Boris Johnson assumiu o cargo de primeiro-ministro num processo semelhante a esse que ele está passando agora. Sim. E ele disputou com Jeremy Hunt na segunda rodada de votos, né, quando a ex-primeira-ministra britânica Theresa May, em 2019, renunciou. Jeremy Hunt foi quem disputou com Boris Johnson. Boris Johnson acabou ganhando a eleição, mas agora ele volta como um nome forte. Jeremy Hunt volta como um nome forte. A gente tem o Ben Wallace, que é o ministro da Defesa. Ele ganhou muita popularidade durante a guerra na Ucrânia pelo jeito com que ele lidou com essa situação. Ele é um ex-soldado, ele esteve em Kiev algumas vezes, passeou pelas ruas com Zelensky e ele ganhou essa popularidade aí crescendo cada vez mais dentro do Partido Conservador. A gente tem o Rishi Sunak, que é o ex-ministro do Tesouro. Ele tinha uma popularidade muito grande. Ele tem uma popularidade muito grande, mas ele também ficou aí vulnerável a alguns escândalos. Tem um problema de evasão fiscal com a esposa dele. Ele recebeu multa também pelo Partygate. Ele participou de uma das festas daquela época da pandemia em que eles quebraram as regras. Depois a gente tem o Sajid Javid, que é ex-ministro da Saúde. Ele foi o primeiro a pedir demissão do cargo. Ele foi o primeiro a renunciar depois do escândalo com Chris Pincher, com o Boris Johnson. Temos o Nadine Zahawi, que agora ele assumiu como ministro das Finanças no lugar do Sunak, mas ele já foi ministro da Educação e foi também ministro das Vacinas. Ele foi o responsável por iniciar uma vacinação tão rápida durante a pandemia. E em dezembro de 2020, a gente lembra que o Reino Unido foi um dos primeiros países a começar a vacinar. No dia 8 de dezembro de 2020. Responsabilidade do Nadine.
E a gente, você viu que eu tô íntima, né? Já tô até chamando ele de Nadine. Pelo primeiro nome. E aí a gente tem o Michael Gove. O Michael Gove, dentro de todas as demissões que aconteceram no governo britânico, dos ministros entregando suas cartas de demissões, sim, Michael Gove foi quem foi demitido pelo Boris Johnson depois dele pressioná-lo a deixar o cargo e dizer que Boris Johnson não teria o apoio do Partido Conservador para permanecer no cargo, Isa. Opções postas na mesa, claro que a gente vai acompanhar tudo de olhos bem abertos. Muito obrigada, Lu. Boa noite.